O sarampo é uma doença grave causada por um vírus e que pode matar. Nós vamos saber mais sobre esse assunto no Explica Pra Gente de hoje, que está no ar. Um assunto muito importante, mais uma vez, explica pra gente como prestação de serviço. Eu vou conversar com a médica, a doutora infectologista, a doutora Luciana Pacheco, porque ela vai orientar a gente sobre essa doença. Doutora Luciana, primeiro, boa tarde, um prazer tê-la conosco aqui nesta segunda-feira. Feliz Ano Novo, tá valendo, que o ano começa praticamente hoje para valer depois do Carnaval, para a gente poder entender melhor o que é o sarampo e como é que essa doença é transmitida. Doutora, boa tarde. Doutora Luciana, a gente está eu estou sem conseguir ouvir o seu áudio, deixa a gente tentar ver se a gente consegue reconectá-la para poder a gente conseguir ouvir o áudio da doutora Luciana Pacheco, que vai falar sobre a questão do vírus, né, dessa doença, como é que ela é transmitida também. Agora sim, doutora, acho que agora sim, em alto e bom som, posso te ouvir. Boa tarde mais uma vez, seja bem-vinda, doutora Luciana. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. E aí você diz Feliz Ano Novo, eu repito Feliz Ano Novo para todos, todos nós. Wilson, essa doença é uma doença já antiga, né, conhecida há muito tempo e extremamente contagiosa. Então, uma pessoa com sarampo que é colocada no meio, numa escola, por exemplo, onde as pessoas nunca tiveram sarampo, numa sala de aula, por exemplo, nunca tiveram sarampo, nunca foram vacinadas, é possível que todas aquelas outras colegas, né, aquelas outras pessoas que estão naquela sala vão contrair a doença. É muito contagiosa. Como é que a doença se transmite? Através das secreções respiratórias. Então, tossir, falar próximo de outra pessoa, como essas doenças respiratórias, de uma maneira geral, acontecem, né, nesse contato próximo, através das gotículas salivares, das gotículas nasais. O sarampo é uma doença que se manifesta muito além das pintas, né, das manchas no corpo, mas antes de aparecerem as manchas no corpo, ela apresenta uma fase que a gente chama de fase catarral. Então, a pessoa que tem coriza, tem tosse, e é nesse momento a fase mais transmissível. É uma doença que pode levar à morte, né, já antes da era vacinal, antes de que a vacina tenha sido introduzida no nosso meio. É uma doença que causava muitas mortes no mundo inteiro. E é uma doença que leva a complicações pulmonares, a complicações inclusive neurológicas. Então, não é uma doença leve, como as pessoas podem pensar e achar que é bom que todo mundo pegue logo sarampo para ficar livre, né? Assim que a gente escuta as pessoas falarem, mas, ao contrário, é uma doença que pode levar a extremos de desnutrição, a complicações visuais e neurológicas também. Perfeito, muito bem. Vamos para as perguntas dos nossos telespectadores, que gostam sempre de participar e tirar dúvidas, que eu acho maravilhoso isso, e a senhora faz isso com muita maestria. Vamos lá, quem faz a primeira pergunta é a Ana Alice. Ela pergunta, doutora Luciana Pacheco, quais os sintomas do sarampo? Ana Alice, geralmente a pessoa começa com um quadro febril, é uma febre alta, que vem acompanhada com essas manifestações catarrais que eu falei. Então, coriza, os olhos ficam bem vermelhos, não ficam com pus, é só um vermelhidão, tem lacrimejamento, tem fotofobia, então a pessoa não consegue ficar muito na luz porque sente dificuldade de enxergar e os olhos doem. E tem essa coriza e essa tosse, a tosse inicialmente seca. Depois a pessoa começa a apresentar o vermelhidão no corpo, aí em torno do terceiro dia, depois dessa fase inicial, então aparecem manchinhas vermelhas no corpo, se iniciam na face, depois vão para o restante do corpo. Elas normalmente não dão coceira no corpo e depois elas podem descamar. Então fica aquela descamação bem fininha já no final do quadro. É uma doença, como eu falei, que não é leve, né? Pode, dependendo do grau de nutrição da pessoa, se não for uma pessoa que tenha problema na sua imunidade, ela pode ter um quadro pior. Então, os extremos de vida, né, as crianças pequenas, elas podem ter um quadro mais grave e podem ter complicações, como pneumonia, como alterações neurológicas. Então, existe uma complicação no sarampo
não é frequente, é rara, mas pode acontecer, e normalmente ela acontece anos depois do quadro instalado. Então, a pessoa teve sarampo e depois aí de uns 20, 30 anos, ela pode ter um quadro neurológico degenerativo, irreversível, que evolui para a morte em poucos meses. Então, o melhor é a gente evitar, né, a doença, porque ela pode ter todas essas complicações. Perfeito, excelente esse alerta que a senhora fez. Vamos para a segunda e última pergunta de hoje, vamos ver quem participa conosco nessa pergunta de hoje. É a Rejane Maria. Ela pergunta o seguinte: doutor Luciano, o que devo fazer ao perceber os sintomas do sarampo? Rejane, é importante, primeiro, a pessoa com febre e manifestações no corpo, como eu falei, mesmo que seja uma coriza, febre e coriza, vamos dizer, febre e tosse, febre e manchas no corpo, é importante que a gente não saia de casa, não leve a criança, a doença é mais comum na faixa etária infantil ainda, e aí a gente, ainda eu digo porque muita gente já não está mais se vacinando, então pode acometer a faixa infantil, mas é uma doença hoje que, com a vacinação no nosso país, é melhor do que no resto do mundo, então a doença pode acontecer numa faixa etária maior, né? Então adolescentes, adultos jovens. E aí a pessoa estando com esses sintomas não vai trabalhar, primeiro é se isolar, porque como eu falei é uma doença muito contagiosa, e procurar um atendimento médico. Por quê? Outras doenças podem se confundir com sarampo. Então, aquele quadro inicial com febre e as manifestações catarrais podem se assemelhar a uma gripe. Aquele quadro com manchas no corpo pode se assemelhar, por exemplo, a dengue, pode se assemelhar à rubéola, que são outras doenças virais que também cursam dessa forma. Então, é importante ter um atendimento, procurar um atendimento médico, se isolar, procurar um atendimento médico para, de fato, fazer o diagnóstico clínico, e depois a gente tem hoje exames laboratoriais que confirmam a doença para, então, tomar as medicações. Não existe nenhum medicamento, nenhum antiviral específico contra o sarampo. Não existe ainda. Então, a gente trata os sintomas, né? Trata a febre, faz higiene oral, higiene nos olhos para evitar um agravamento daquele quadro, uma alimentação adequada. Às vezes a pessoa tem diarreia, então tem que se alimentar adequadamente, hidratar também, mas não tem nenhum medicamento que impeça que o vírus morra, por exemplo, que faça com que o vírus morra. Ele só diminui o tempo da sua doença ao longo mesmo da evolução do vírus. Ele mesmo dentro do corpo vai se encarregando de ir desaparecendo. Perfeito, doutora, muito bem explicadinho para que todo mundo busque ajuda se assim estiver com esses sintomas, tá bom? Muito bem. E a vacina, né? A vacina faz com que você tenha, isso, né? Se você por acaso for infectado novamente pelo vírus, terá então aí muito fraquinho, quase que imperceptível, que é muito importante. Por isso, a importância da vacina, né, doutora? Muito bem. Exatamente, Wilson. É isso que eu ia falar. Não houve nenhuma pergunta sobre a vacina, que é a mais importante, porque a vacina ela é gratuita no nosso país. Ela é dada aos 15 meses, aos 12 meses, né, com um ano, e depois tem um reforço aos 15 meses. E é uma vacina que dá uma proteção não só para sarampo, protege contra o sarampo, contra a rubéola e contra a cachumba, é 3 em 1. E a que é feita com 15 meses tem mais a proteção contra a catapora. Então, são 4 proteções numa furada só, né, vamos dizer assim. E é uma vacina que normalmente não causa maiores reações, às vezes dá um quadro semelhante ao sarampo, bem brando, e as pessoas que são vacinadas, elas têm, como você falou, a possibilidade de se infectar. Então, faz muito tempo que tomou a vacina e ela teve contato com uma pessoa com sarampo, então ela vai ter um sarampo muito mais brando. A gente sabe que está acontecendo um surto de sarampo no estado do Texas, né, nos Estados Unidos, e já houve morte de uma criança, a morte de um adulto. Essas pessoas não eram vacinadas, e isso deixa a gente muito triste, porque é uma doença que tem vacina para proteger. Mas a gente sabe que nos Estados Unidos tem uma associação, vamos dizer assim, de antivacinas, que inventam várias coisas com relação à vacina, e isso vai fazendo com que as pessoas tenham medo de se vacinar. É uma vacina segura, e que no nosso país ela fez com que a doença diminuísse muito acentuadamente, assim como os outros. Já teve um caso
na Argentina, não sei se foi Buenos Aires, mas foi na Argentina, e recentemente no Rio de Janeiro. Então, a gente sabe que o vírus está circulando, que é importante revisar a carteira de vacinação dos seus filhos para ver se realmente está com as doses todas da vacina e quem não se vacinou, se vacinar, levar suas crianças. Essa é a mensagem de hoje, vacinar contra o sarampo. Exatamente. E a prova está mais uma vez provando a ciência que mais uma vez que a vacina realmente é eficaz, né? Esse grupo que está lá, você vê no Texas, no México, mais de 200 pessoas infectadas por conta desse negacionismo, dessas pessoas que criam mentiras sobre a questão da vacina. Eu não sei que loucura é essa, né? Você não se proteger nem proteger aquelas pessoas que você ama, podendo causar uma catástrofe terrível, como nós vivemos agora há pouco com a pandemia. Um abraço grande. Obrigado, doutora, mais uma vez, que todos tenhamos aí consciência, responsabilidade, se vacinando e mantendo a saúde em dia. Um abraço, boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos com saúde. Muito bem, um abraço, doutora Luciana Pacheco. Nos explica para a gente prestação de serviço pura para você que acompanha aqui o nosso fenômeno. Fique alerta, tá bom?